tentação de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: guarde Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Glória a Deus. Pai, fala conosco nessa palavra, para que nós possamos, Senhor, gerar o fruto desta palavra. Ó Jesus, eu te peço nessa noite, Senhor, que tu possas, meu Deus, direcionar tudo que o Senhor tem para a nossa vida. Obrigado por essa primeira parte, que já foi muito edificado, Senhor, como o Senhor tem falado conosco. Então conclua na tua palavra, no nome de Jesus, eu te agradeço. Amém, graças a Deus. Poder sentar, amém? Pode louvar o Senhor com as palmas. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a perseverança. Amém. Ou perseverar, amém? Deus falou muito comigo sobre a perseverança, sobre o insistir. Por mais que nós conhecemos a palavra do Senhor, por mais que nós conhecemos a Bíblia e sabemos o dever que temos de continuar, de ser perseverantes, a gente se perde em algum ponto, em alguma vírgula da nossa vida. Mas quando a gente abre essa palavra, amados, em Evangelho de Mateus 4, a gente vê que até o diabo tinha grande perseverança. Por quê? Ele não desistiu na primeira resposta de Jesus, ele não desistiu na segunda resposta do Senhor, ele não desistiu na terceira resposta. Enfim, ele foi perseverante no que ele queria, na estratégia, no ponto que ele queria pegar Jesus, naquilo que ele queria. Ele foi estratégico e perseverante. Se você parar para analisar, o chamado de Deus na tua vida é de perseverança. Por quê? Até aqui, aonde você tem chegado, é porque você foi perseverante. Ainda que muitas dores, ainda que decepções aconteceram, ainda que houve na tua vida altos e baixos, mas você se deparou com a perseverança, você se deparou com o insistir. Se você começar a ler de Gênesis e você vai terminar em Apocalipse, você vê que estrategicamente cada personagem da Bíblia foi perseverante. O nosso maior erro é de, infelizmente, ignorar e a gente não levar a sério a nossa vida espiritual diante do adversário da nossa alma, o diabo. Se você notar, ele chega para Jesus em um ponto que ele notou que ele poderia vencer já logo na primeira, que foi vendo a necessidade do alimento, do fortalecer a carne. Então ele percebeu isso em Jesus
E ele lançou. Ele disse: quem sabe aqui agora eu pego ele. E o diabo deu a ordenança: eis aí pão. Você estava em jejum 40 dias. Você estava em jejum tanto tempo você vem em jejum. E você tem poder, você tem autoridade. Então olhe para a pedra e declare, profetiza que ela se torne em pães. Você tem essa autoridade. Jesus tinha realmente. Jesus tinha. Mas se o Senhor ouvisse o que ele estava jogando, o Senhor de Jesus seria Satanás e não o grande Deus. Note que a todo momento Deus de lá de cima assistindo tudo, sem falar absolutamente nada, sem interferir, sem dar dica para Jesus, sem fazer nada. O que nós aprendemos aqui nesse primeiro ponto? Que muitas vezes o Senhor vai estar nos observando, sem dizer absolutamente nada, sem falar nada, sem nos responder e sem dar direcionamento algum. Por quê? Por que ele fez isso com Jesus? Ele sabia que a palavra estava em Jesus. Jesus era a palavra. Jesus tinha a chave. Jesus tinha a arma poderosa. Então ele já sabia, Deus sabia. E em outra visão, ele quis dizer para Jesus: usa a tua arma. Usa o que você tem agora contra o teu inimigo. E o Senhor Jesus começou estrategicamente a usar a arma. Nem só de pão, Satanás, viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olhe para você. Por que você não persevera? Por que você não consegue perseverar? Porque você deixa de usar a palavra. Algo que nós devemos tomar posse na nossa vida. Quando você ora, o mundo espiritual está ouvindo. Quando você dobra o joelho, que você entra na presença de Deus, o mundo espiritual também está contemplando. E Deus também. Só que note, quando você usa a tua boca para falar algo, percebe que no mundo espiritual, exatamente aquilo que você tocou, no assunto que você disse, que você professou, começa a gerar em tua volta. Você começa, e a gente fica tão confortável com a negatividade. Ah, isso não vai dar certo. Isso não vai dar. A gente fala com uma convicção, uma naturalidade tão grande, e parece que a gente fica esperando, não vai dar certo. E quando a gente caminha, aquilo não dá certo. Está vendo? Sabia, alguma coisa estava me tocando que não ia dar certo. Mas por que nós não usamos, ao contrário, a palavra? Dificilmente nós usamos uma palavra de dizer: eu vou no nome do Senhor e vai dar certo. Davi olha para o gigante e ele diz: quem é esse incircunciso que desafia o exército do Deus vivo? Eu irei a ele. Ele não olhou o tamanho do gigante, ele não olhou a postura do gigante, ele não olhou absolutamente nada. Saul, muito pelo contrário, disse: dá para ele o melhor armamento, dá para ele a melhor armadura, revista ele. E vestiram Davi, mas quando Davi tenta se mover, ele não conseguia. Tamanha era o peso daquilo tudo, ele não era acostumado à guerra. Ele disse: olha, eu não posso ir com o gigante, com tudo isso, eu não tenho condições. Mas como que você vai fazer, menino? Não, tira tudo isso. Davi, estrategicamente, a arma que ele tinha, que ele usava constantemente, ele perseverou. Ele pega a funda e pega aquelas pedras e ele vai em direção do gigante. Qual a arma que você tem? Qual a arma que você pode usar? Qual é a arma que Deus te deu para estrategicamente você vencer o teu inimigo? Nós estamos, igreja, num campo de batalha.
Estamos num campo de desafio, e a todo momento Satanás está oferecendo, Satanás está colocando ofertas, pratos na nossa frente. Você até consegue dizer não para um prato, você consegue até dizer não para 2, para 3 ofertas que o inimigo coloca na tua frente, mas na quarta, porque ele não desiste, ele é perseverante, ele te pega um pouquinho desapercebido, e você acaba interrompendo a grande bênção, a grande vitória que poderia te alcançar naquele exato momento, porque você, infelizmente, aceitou o prato do inimigo. Quando ele colocou a oferta, esse Deus, tanto tempo você está esperando nele, tanto tempo você ora, tanto tempo que você é crente, olha a vida que você está vivendo, olha aí, dinheiro, cadê dinheiro? Aonde? Cadê as suas conquistas? E o que ele mais usa contra nós é exatamente o financeiro, a parte financeira. Hoje a bispa estava dizendo, dando até a experiência, eu fiquei ouvindo, Kevin colocando ali sobre o pai dele, a maneira que o pai dele crê, buscar, né, estrategicamente até no Buda e tal, e ela está dizendo, olha, esse é o Deus do dinheiro, e Deus libera mesmo. E não falando mal do nosso irmão, né, eu amo muito ele, o pai dele, mas aí houve uma situação aqui ontem, e aí o Kevin mandou um dos meninos ir lá e tal, olha, se dá para cooperar com tanto, para a gente terminar de completar as coisas. E ele foi lá, não precisa não, tem que falar com ela, que é minha esposa, vocês estão pensando o que é, tirou R$100 e deu para comprar. Então quer dizer, não houve nenhum tipo de falta para ele nisso. Ele tirou exatamente aquele valor e deu. Estrategicamente, Satanás ele tem tudo para dar. Você vê que o diabo chega em Jesus e ele diz: se você prostrado me adorar, eu te dou tudo isso daqui, Jesus. Eu te ofereço isso. E você muitas vezes na necessidade do corre no dia a dia, está precisando pagar suas contas e tanto, vem uma oferta gigante, uma oferta que você fica, meu Deus, agora chegou a minha oportunidade. E aí está a maior armadilha. Mas quando você persevera no Deus verdadeiro, o Deus que diz que Ele é o único, Deus do ouro e da prata, Ele faz exatamente o que Ele fez com o Senhor Jesus pela perseverança. Porque quando você nota que Jesus persevera, e é perseverante, e o diabo joga uma, e Jesus lança a palavra, o diabo joga outra, Jesus lança a palavra, e Jesus então persevera. E aí no final, ele diz na palavra com autoridade: vai-te, Satanás, porque somente ao Senhor teu Deus adorarás e só Ele servirás. O que Deus faz? Ordena aos anjos: vai, sirva meu filho agora com um banquete. E aí os anjos vêm e preparam um banquete, acho que maior que esse aqui. Quando eu falo banquete, é banquete mesmo, para Jesus se alimentar de tudo aquilo que ele tinha necessidade naquele momento. E os anjos prepararam aquele banquete lindo. Jesus pôde sentar e pôde se alimentar, escolher do bom e do melhor. O que eu quero dizer com isso para você na mensagem do Senhor? Essa dificuldade que aparentemente o diabo fala constantemente, não tem jeito, Deus não vai te exaltar, Deus não tem para te abençoar. Veja, você está perdendo, que diante desse Deus, olha aí, você ainda vai continuar com essa fidelidade. Mas quando você é perseverante, o final, ele é o que? Tem sabor do que? Sabor de mel. Como diz aquele louvor, o final tem sabor de mel. Assim como o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos, e serviram o nosso mestre através da perseverança, o Senhor vai abrir porta onde não tem porta, e vai te colocar em lugares sublimes e de honra, e muitos vão me contemplar e ver que o Senhor é fiel na tua vida, assim, no nome de Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra, toda a glória, a Ele seja o melhor, em nome de Jesus. Aleluia. E seja
dizer, assim como Jesus deu uma ordem: vai de Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só Ele servirás. Amados, Deus, Ele é tão misericordioso que mesmo quando você está, Senhor, só um pouquinho, não aguento mais virar tanto. Quando você está limitado, e você vai lá, e você até dá um tropeço pequeno, um deslize pequeno, e Jesus está vendo, está te observando, que você pode se afundar imediatamente no propósito do inimigo. O Senhor, Ele cria uma situação, porque Ele sabe que você com justiça tem buscado a Ele, tem se colocado na presença dEle, tem andado com Ele. Ele não deixa esse barco afundar. Aleluia. Quando você fala: Senhor, eu até perdi, interrompi o que o Senhor tinha na minha vida, Jesus diz: não, filho, tão somente levanta a tua cabeça e continua no propósito que você está, na perseverança, na mesma posição, porque eu vou te honrar no meu tempo, na minha hora oportuna, eu vou te honrar. Nós, como servos de Deus, não vamos ser daqueles para desistir. Deus está nos experimentando nesse tempo, até onde nós vamos, até onde nós conseguimos ir, até onde nós vamos continuar sendo fiel a Ele. E de uma vez que você receber, pela perseverança que você tem, pela insistência que você tem, eu já vi mulheres guerreiras dizer assim: olha, você na internet, olha, eu digo para vocês, não desista, vai em frente, não pare. Eu não sei se tem visto ou se não tem visto, mas a determinação é forte, você se arrepia de como transmite. Não pare, não insista, não desista dos teus sonhos, não desista do teu projeto, vai em frente. Se tem uma coisa que você pode fazer na tua vida, nunca pare, nunca desista. E a gente vê que é exatamente aí que o Senhor quer de mim e de você, em nome de Jesus. Eu sei que antes daquilo que nós projetamos e temos colocado diante do Senhor nosso Deus, antes de nós dizermos alguma palavra de negatividade, nós vamos dizer: Deus é fiel, porque Ele cumpriu na minha vida o que Ele prometeu. O Senhor abriu as portas, o Senhor honrou o meu nome, o Senhor me fez saber que Ele é por mim, e eu estou debaixo da cobertura dEle. Sempre, eternamente continuarei louvando, adorando e bendizendo ao nome de Jesus. Satanás, sai, demônio! Aleluia! Amém? Eu vou dar um exemplo aqui da bispa. Ela sempre ora. Ela ora. E de repente, ela fica ali, tem algumas horinhas. Não é possível. Não vai acontecer. Não é possível. E nessa semana, falei: fica quieto. Aí não adiantava falar nada, eu fiquei só quieto, deixa ela falar. Só que, olha que Deus já começou a mostrar para ela, ensinar o que Ele pode fazer. Ela disse que ela nunca viveu, e eu, como marido, sou testemunha dele, nunca viveu o que ela viveu ontem aqui com vocês. Glória a Deus. Nunca o aniversário dela foi igual o que aconteceu ontem aqui. Glória a Deus. É esse Deus que proporciona tudo ou não é? É esse Deus que Glória a faz Deus. ou não é? Então o Senhor está querendo dizer o quê? Esse mínimo que parece que foi o tudo para você, Sérgio, você não sabe o que está te aguardando lá na frente, em felicidade ainda, em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor zela dos teus, em nome de Jesus. Então persevera, ser perseverante, não pare, não desista, continue a orar, só entrega para Deus, não fale nada. Quanto menos você falar, quanto menos você
se irá. Quanto menos você entrar na pilha do inimigo, melhor para você. Leva tudo para Deus e diz: Senhor, Tu és a rocha minha, Tu és tudo, e está colocado nas Tuas mãos. E eu sei que no Teu tempo e na Tua hora, o Senhor vai fazer conforme a Tua vontade. E eu estou aqui para te servir. Glória a Deus, amém. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Aleluia.